Bom, deixa eu me apresentar. Bom dia, meu nome é Karine, eu sou uma das coordenadoras aqui do cursinho, mas eu também sou professora de Química, então vocês vão me ver em muitos momentos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar também. É, Hoje a gente vai ter uma aula sobre Química Orgânica. A gente fez aqui um cálculo, né, no nosso núcleo de Química, que é composto por mim, pela Márcia, pelo Jim, pela Andresa, que vocês vão conhecer depois. Mas a gente considerou que a gente tem pouquíssimas aulas para o Enem, então a gente escolheu trabalhar com o tópico que ele mais gosta, assim, que é a área da química orgânica, e a gente vai trazer uma introdução aqui para vocês. Tem algumas coisas aqui nessa aula do tipo que vocês precisam, são mais regras, né? Mas eu trouxe alguns outros aspectos para ver se a gente consegue deixar essa aula um pouquinho mais dinâmica, beleza? Não se esqueçam de mandar dúvidas aqui no chat se vocês precisarem, se vocês precisarem ligar o microfone para perguntar também, não hesitem, tá bom? Que a gente está falando de química orgânica, né? Quando a gente fala de química orgânica, a nosso primeiro pensamento tem que ser em um elemento químico. O, acho que alguém está com o microfone ligado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Boa. Vamos lá. Se perguntar, não tem problema. Quando a gente pensa em química orgânica, a gente pode pensar na química de um elemento químico chamado de carbono. Então, quando a gente está falando de química orgânica, a gente está falando da química do carbono. E onde que esse carbono ele está, né? Dizem que o carbono é o elemento essencial à vida, porque ele vai estar desde as nossas biomoléculas, ou seja, as moléculas que compõem o nosso corpo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho meu mouse sumiu. Aqui eu tenho uma estrutura de uma proteína, então aqui ela normalmente esse radical muda, mas aqui é uma estrutura basicamente composta também por carbono, por estruturas de cadeias carbônicas que a gente vai estudar, desde os lipídios, né, as gorduras do nosso corpo, então são grandes cadeias de grande extensão, cadeias carbônicas, até de coisas que a gente não dá tanto valor agregado como carvão, até coisas muito valiosas como o diamante. Então, o carbono está presente em todas essas estruturas. A Rafaela falou aqui no chat que tem uma dúvida. Pode perguntar, Rafa. É que eu vim um minutinho atrasada, né? Rafaela? O que são essas ligações? A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre essas ligações, mas elas são ligações covalentes. Quando eu falo de ligações covalentes, a gente está falando de ligações de compartilhamento de elétrons. Então, um conceito de ligações químicas que fala que para as moléculas serem estabelecidas, elas precisam de meio que amigos para poder sustentar elas. E essas ligações, esses conceitos de você, enfim, conseguir se ligar, são ligações químicas. Então, aqui a gente chama de ligações covalentes entre os carbonos. Uma ligação covalente entre o carbono e o hidrogênio, tá bom? O que seriam radical e carboxila? É, eu acho que a gente vai entrar nisso um pouquinho mais nas próximas aulas, para a gente poder explicar melhor o que é radical e carboxila, mas radical, normalmente, a gente está falando, eu acho que eu não tenho um exemplo aqui. Eu vou anotar a tua dúvida, porque eu tenho estruturas mais para frente que vão ter um radical e uma carboxila e eu mostro, pode ser? Mas basicamente, boa. Então, basicamente, a gente tem várias coisas aqui com carbono. Quando a gente está respirando, a gente respira O2, só que a gente expira o dióxido de carbono. Então, seria o CO2, outro composto muito famoso de carbono. Logicamente que quando a gente vê o dióxido de carbono, o CO2, a gente pode pensar, por exemplo, em coisas como o aquecimento global, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai trazer aqui nas próximas aulas também, mas são que a grande concentração de gases de estufa aquecendo o nosso planeta. Só que com certeza não é a gente que é responsável, né, por essas altas emissões de CO2. Normalmente, a CO2 estão associados a grandes emissões de
Socorro, calma aí, mais perguntas. Nunca aprendi isso. Tu é muito nova. Ai, socorro, que eu tô perdida aqui no chat. Exato, carbono é tetravalente, ele pode fazer até 4 ligações, tá certinho. Se eu sou muito nova, eu, no caso, não sei, daqui a pouco você me responde também. Mas normalmente está associado às emissões de grandes indústrias ou quando a gente vê aquela fumaça, sabe, nos carros, normalmente está associada a isso, beleza? Então, quando a gente vê do carbono, é mais ou menos isso, beleza? E aqui eu trouxe uma afirmação: os compostos orgânicos são aqueles produzidos pelos organismos vivos. Vocês concordam com essa afirmação? Vocês acham que é uma boa definição para a química orgânica, para os compostos orgânicos? Não, professora. Não? Por quê? Porque o carvão mineral, ele contém carbono, mas só que não foi produzido por um ser vivo, assim como o diamante. Exato, exato, muito, muito bom. Talvez vocês concordassem aqui, talvez vocês concordassem, assim, com essa ideia de que os compostos orgânicos são aqueles compostos pelos organismos vivos, né? No sentido de que, se você. A palavra orgânico às vezes pode enganar a gente, né? Mas Berzelius também concordava com essa opinião aqui, de que os compostos orgânicos são aqueles produzidos pelos organismos vivos, né? Só que chegou um cara chamado Wöhler, né? Eu não sei falar direito o nome dele, mas ele pegou um composto inorgânico, né, em laboratório, que seria aqui o cianeto de amônio, ele aqueceu esse coisa e ele chegou em ureia, que é algo que a gente tem estrutura de carbono dentro do nosso corpo e que é um mecanismo orgânico. Então, se a gente chegou em um composto orgânico a partir do laboratório, a partir de um sal inorgânico, quer dizer que os compostos orgânicos eles não estão limitados pelos organismos vivos. Isso aqui está errado, beleza? Então, Berzelius ficou assim, não, peraí, então essa ideia tá errada, né? Então, chegou a Kekulé, e aí ele deu a definição de orgânica que a gente gosta de escutar e que faz sentido, que é o ramo da química que estuda os compostos do carbono, certo? Então, quando a gente fala de compostos do carbono, a gente está falando tanto de compostos orgânicos quanto de compostos inorgânicos, tudo bem? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se tem mensagem no chat. Isso, Rafa, não é exclusivo dos seres vivos, é exclusivo. O carbono, ele pode ser, os compostos carbônicos, eles podem ser tanto de origem orgânica, ou seja, produzidos pelos seres vivos, tanto os compostos produzidos em laboratório, tudo bem? Ou seja, produzidos pelo homem. Como é que remover Bruno Renato da reunião? Peraí, que brincadeira. Boa, vamos lá. E aí, conforme alguém falou aqui no chat, mas eu já me perdi, diz que o carbono faz 4 ligações. Exatamente, né? E eu já vi que alguém estava zoando aqui. A Gabi, de que ela nunca tinha visto a tabela periódica. Gabi, essa aqui é a tabela periódica. Gabi, Ô, tabela professora, eu já vi, professora. É que eu nunca aprendi sobre química orgânica. Não, mas a gente vai aprender aqui, pode ficar tranquila. Ok. Boa, para quem não conhecia a tabela periódica, prazer, tabela periódica, pessoas, pessoas, tabela periódica. A tabela periódica, a gente depois pode parar um tempinho melhor para poder analisar ela, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que o carbono está localizado aqui, ó, na família 14, ou como eu mais gosto de chamar, na família 4A. E por que está na família 4A? Porque tem 4 elétrons na última camada. E o que significa, quando eu falo camada, eu estou falando de distribuição eletrônica, tá bom? Então, quando eu falo que ele está na família 4A, quer dizer que tem 4 elétrons na última camada. E o que isso quer dizer? Significa que o carbono ele tem 4 elétrons para compartilhar. Então, é como, vou desenhar aqui o menino carbono, vocês me perdoem, eu vou fazer desenhos exóticos aqui durante as minhas aulas, já vou avisando. Mas aqui eu tenho o carbono, né? E ele tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Não parece um pouco com as coisas que estão aqui, né? Porque
o carbono, ele está disposto a fazer 4 ligações. Então, ele pode se ligar com 4 pessoas. Então, aqui o hidrogênio, que também tem um elétron, vai lá e aí eles compartilham esses elétrons, né? E assim o carbono pode fazer com outras biomoléculas. Então, quando a gente fala que o carbono ele faz 4 ligações, quer dizer que ele tem 4 elétrons disponíveis para poder compartilhar com outros átomos, beleza? Professora, Oi. Não é tecnicamente uma dúvida, mas é só para ver se a minha linha de raciocínio está correta. Para ser estável, ele precisa de 8, certo? Isso. E aí ele faz 4 ligações doando e recebendo ao mesmo tempo. Aí, no caso, ele fica estável. Isso. Ó, vamos pensar aqui, ó. Eu vou desenhar aqui outro carbono. Vou desenhar aqui um metano, que é mais simples. Eu vou colocar 4 hidrogênios, igual tá ali em cima, beleza? 1, 2, 3 e 4. Beleza? Você falou para mim que para poder estar estável, eles têm que ter 8 elétrons na camada de valência, né? Então tem que ter 8 elétrons assim compartilhando, certo? Certo. Beleza. A gente falou que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, beleza? O hidrogênio ele está aqui na família 1A e ele tem um elétron na última camada. Então eu vou colocar um elétron aqui para o hidrogênio. Começaram minhas estruturas exóticas, né? Vamos lá. O hidrogênio, ele é um caso particular que ele se estabiliza com 2 elétrons, beleza? E os outros átomos, eles se estabilizam com 8 elétrons na teoria, certo? Certo. E aí, o que acontece? O carbono fala assim, olha, você tem 4 hidrogênios aqui. Os 4 hidrogênios têm 4 elétrons. Eu tenho 4 elétrons. Eu preciso de 8 para me estabilizar e cada um deles precisa de um meu para poder se estabilizar. Vamos compartilhar. É aquela ligação comunista, sabe? Fala, vamos compartilhar esses elétrons. Então, eles compartilham esse com esse com esse com esse e esse com esse. E aí, se a gente for ver, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oba. Oba, tá estável. O hidrogênio precisava de 2 elétrons para poder se estabilizar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Todos os hidrogênios estão estáveis e essa estrutura está estável. Beleza? Beleza, entendi. Obrigada. De nada. Tem algumas perguntas aqui no chat. Como saber em que família ele está na tabela periódica? Quando a gente olha a tabela periódica, né, a gente tem algumas famílias. Então, aqui nesse caso, nessa tabela, está separada por cores. Então, essa primeira família, ou seja, a família 1A, são a família dos metais alcalinos. Então, aqui está representado, né? Aqui em verde são os metais de transição. Então, eles não têm meio que uma família porque as propriedades deles são distintas, mas eles estão aqui representados na tabela. Quando a gente está, por exemplo, em frente a uma prova de vestibular e, enfim, eles têm uma questão sobre tabela periódica, você nunca vai precisar decorar a tabela. Eles sempre vão te dar os dados que, enfim, para você saber um pouco sobre o elemento, desde o número atômico e essas coisas. Então, não precisa se preocupar em decorar, eles sempre vão dar esses dados. Tudo bem? O Gabriel Couto colocando um Rony rústico, também vai ser. Vou tirar da aula, brincadeira. Tem um. Deixa eu ver. Exato, nosso elétron. Então, o carbono tem que seguir a regra do octeto? Sim. Nas linhas verticais, e eu acho que é isso. O que seriam exatamente compostos orgânicos? Compostos orgânicos são aqueles compostos que contêm carbono. Beleza? Contém carbono e basicamente é o estudo do carbono. Então, perguntar aqui que são a química orgânica, são a química dos compostos do carbono, dos compostos orgânicos que não são, enfim,
Peraí, eu já vou apresentar a diferença para vocês de compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Mas, por exemplo, quando eu estou falando de ácido carbônico, H2CO3. Quando eu estou falando de ácido carbônico, esse ácido ele pode ser produzido em laboratório e aí eu chamo ele de um composto inorgânico de carbono. Quando eu estou falando de coisas naturais, né? Então, por exemplo, uma cadeia carbônica, por exemplo, aqui eu tenho um lipídio grandão. Eu estou falando de coisas naturais, eu estou falando de compostos orgânicos. Tem uma diferença entre química orgânica e os compostos orgânicos. Explica novamente sobre o compartilhamento de elétrons. Então, essa daqui é uma outra aula, eu posso até enviar para vocês, né? Mas é basicamente todos os átomos, eles são, vou tentar resumir aqui mais rapidamente. Todos os átomos, né? Existem algumas exceções durante as moléculas, eles tendem a ser estáveis. Então, eles precisam de condições que façam eles serem estáveis, beleza? Então, é muito comum quando a gente fala de estabilidade, pensar na regra do octeto. A regra do octeto, como o próprio nome diz, fala de que os átomos, eles tendem a querer compartilhar 8 elétrons, beleza? E aí, quando a gente fala de estabilidade, de querer montar esse compartilhamento de elétrons, aqui no caso o carbono, por exemplo, ele precisa de 8 elétrons para poder se estabilizar. Então, ele vai compartilhar esses elétrons com os hidrogênios que estão aqui disponíveis. Tudo bem? Eu sei que ficou meio aberto. Eu posso colocar para vocês uma aula de ligações químicas que a gente gravou há algum tempo, se vocês quiserem assistir, que aí eu acho que essa vai ficar uma parte mais clara. E se vocês quiserem, eu vou dar aula de exercícios também, e aí a gente pode praticar alguns, beleza? H e o CO é o quê? Aqui é um 2. É porque eu já disse, meus desenhos são rústicos, né? Boa. Vamos lá. E quando a gente está falando de ligações químicas, a gente pode fazer algumas classificações. A primeira classificação que a gente tem está falando dos tipos de ligações que nós temos entre os carbonos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma só ligação. Então, eu coloco só um tracinho, ó, uma ligação, beleza? Quando eu tenho 2 tracinhos, então aqui eu tenho 2 tracinhos, ó. Né? Então, eu desenho assim, ó, 2 tracinhos. Eu tenho uma ligação dupla, que significa que são 2 ligações. Quando eu tenho aqui 3 tracinhos, quer dizer que eu estou falando de uma ligação tripla. Então, quando eu coloco 3 tracinhos aqui entre os carbonos, eu tenho uma ligação tripla. Se a gente for ver em questão de número de elétrons, por exemplo, que eu falei aqui para vocês que o carbono ele precisava de 8 elétrons para poder se estabilizar, a gente pode olhar aqui esse carbono numa ligação tripla. Ó. Aqui ele tem cada vertente aqui, ó, cada extremidade desse tracinho representa um elétron. Então tem 1, 2, 3, os 4 do carbono, certo? Ah, mas ele precisa de 8. Exato, porque ele está compartilhando os outros elétrons. Então, tem um elétron aqui do hidrogênio na outra extremidade, esse elétron do carbono, esse elétron do carbono e esse elétron do carbono. Então, ele tem 8 elétrons ao total, porque ele está compartilhando 4, beleza? Aqui na ligação dupla, a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de qualquer forma, você fazendo uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, a gente precisa garantir esses 8 elétrons do carbono. Cada traço significa um elétron a ser compartilhado. Cada traço representa uma ligação. Então, o que é uma ligação? É um compartilhamento entre esses 2 elétrons. Beleza? Então, você tem um traço, então quer dizer que tem um elétron aqui e um elétron aqui. Beleza? Tudo bem? Tudo, professora. Beleza. Então, cada ponta representa um elétron. Exato, Rafa. Vamos lá.
E existem algumas formas de representar essas cadeias carbônicas, né? Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui uma cadeia carbônica, um etano. Tá, e aqui eu vou colocar... Lembra que o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então, quando eu coloco hidrogênios aqui no canto, eu vou conseguir que ele faça as 8 ligações dele. Então, hidrogênio. Gente, me desculpa pelos meus desenhos rústicos, eu vou melhorar. Eu estou prometendo isso desde o ano passado. Mas eu vou melhorar. Boa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um composto que a gente vai aprender a poder escrever eles, a poder desenhar, a poder nomear, mas eu tenho aqui um composto orgânico e existem diferentes formas de representar ele. Uma forma que os vestibulares gostam de colocar é essa forma aqui. Então, existe mais de uma forma de representar esses compostos com outras formas de estrutura. Não, pô, vamos combinar aqui que eu sou muito melhor que o Pablo Picasso, né? Eu corri para ele poder andar, brincadeira. Professora, as cadeias de baixo são aromáticas? Exato, são cadeias aromáticas, como o benzeno, por exemplo. A gente vai falar delas daqui a pouco também. Acho que é isso, né? Acho que não tem mais dúvida. Existe uma forma de representação que coloca um carbono em cada pontinho, né? Parece muito uma ligação isso daqui, mas é uma das formas que eles usam para poder representar carbonos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carbono, certo? Então, eles costumam de colocar um carbono aqui. Eu não sei porque ali ficou preto, mas tudo bem. E aqui eu tenho outro carbono, né? Então, eles colocam um pontinho aqui. Aí eles vão lá e eles ligam esses dois pontinhos, e aí eles falam que isso daqui é isso daqui. Prof, nessa estrutura tem 14 elétrons, então eles não seriam estáveis? Então, é que aqui nessas estruturas, eles não estão representando elétrons, eles estão representando carbonos. É uma outra forma de desenhar esses compostos. Então, por exemplo, aqui, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, vocês acreditem ou não. É só uma outra forma de desenhar. Por quê? E por que eles fazem isso? Porque eles acham que é uma linguagem mais simples de você desenhar para poder representar as cadeias carbônicas, entendeu? Então, aqui eu coloco, é como se eu tivesse um carbono aqui, e os hidrogênios eles não representam. Mas de outra forma, invisivelmente, você tem que enxergar 3 hidrogênios aqui e 3 hidrogênios aqui. Por quê? Porque como o carbono ele faz 4 ligações, se você tem uma ligação carbono-carbono aqui, a gente tem que imaginar os outros hidrogênios aqui. Tudo bem? Eu também, eu não gosto muito não, porque não dá para a gente ver muito bem as ligações, né? Mas é uma linguagem que eles usam. Depois eu vou colocar um exercício para a gente poder fazer sobre isso aqui também. E aí a gente representa. Não, também tenho preguiça, não vou, não vou mentir. Essa linguagem é mais confusa, eu acho um pouquinho. E muda a nomenclatura se tiver ligação dupla ou tripla. Exatamente. Muda, a gente vai ver isso na próxima aula, eu acho. Muda, buguei. Vamos lá, Rafa. Vou desenhar aqui um composto. A gente vai desenhar aqui vários, ó. Vou desenhar aqui um metano. O metano, se eu conseguir o meu mouse colaborar, o metano, ele tem um carbono e ele tem 4 hidrogênios, certo? Na verdade, o metano ele é meio ruim. Eu vou desenhar o etano. Eu vou desenhar outro composto aqui, para a gente poder fazer. Carbono. Carbono. E eu já estou passando por cima da outra figura. Vamos. Eu estou olhando aqui o chat de vocês. E aí eu tô meio confusa, porque eu fico olhando para um lado e para o outro.
carbono, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio. Como eu faço para poder representar isso? Vamos lá. Primeira coisa, vou pensar que aqui eu tenho... Essa estrutura vai ser baseada... Deixa eu ver como explicar em uma linguagem mais simples. Vai ser baseada em deixar o carbono como protagonista. Então, o carbono ele tem que ser o nosso protagonista, tudo bem? Quem são os nossos carbonos aqui nessa estrutura? São esses três aqui, ó. O resto é tudo hidrogênio, né? Então, a gente tem que representar esses três carbonos. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, um carbono, que vou ligar com outro carbono, que vou ligar com outro carbono. Então, 1, 2, 3 carbonos. Acabou essa estrutura. E aqui, ó, a gente tem esses hidrogênios que estão meio escondidos. Então, aqui, ó, eu tenho um carbono, certo? Então, se eu tenho um carbono fazendo ligação com outro carbono, com esse daqui, então eu posso imaginar que aqui tem 3 hidrogênios escondidos. Aqui eu tenho outro carbono, né? Então, cada voltinha é um carbono. Se eu tenho aqui um outro carbono, eu tenho 1, 2, 2 ligações, certo? Então, falta o quê? 2 hidrogênios. Então, um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Tudo bem? Aqui eu tenho na pontinha outro carbono, que é esse daqui. Que, se ele só está fazendo uma ligação com outro carbono aqui, então quer dizer que eu tenho outros 3 carbonos imaginários nessas extremidades. Beleza? Depois a gente faz outros exemplos. Deixa eu ver. Muda. Danana. Então, vai ter 3... Sim, em cada ponta a gente sempre vai ter 3 hidrogênios. Por quê? Porque na ponta o carbono não vai estar fazendo outra ligação com outra pessoa por enquanto, nesses exemplos, né? Então, a gente vai ter 3 hidrogênios. Olha, eu vou fazer aqui uma confissão. Eu também não gosto de química orgânica. Para mim, química inorgânica 1000 vezes melhor. A Márcia, que é outra professora aqui do cursinho, química orgânica é a parte favorita dela, mas eu não concordo muito não com essa visão. A Tainá ama. Como assim vocês preferem orgânica, gente? Vou colocar aqui um monte de... Ela vai dar aula para vocês também. A gente já vai entrar nas funções orgânicas, que são aquelas de reconhecer, né? Boa. Gabi, manda para mim aqui qual parte você não está entendendo. Mais ou menos. Que aí a gente volta. Beleza? Tudo, tá. Eu vou tentar fazer um apanhado, ó. Por enquanto, a gente só está fazendo aqui uma introdução, né? Que é química orgânica. Então, a gente falou que a química orgânica são aqueles que estudam os compostos do carbono, beleza? Eu também não gosto muito da fórmula de Bastão, mas a gente vai aprender. E eu falei para vocês que o carbono faz 4 ligações. Então, o carbono ele sempre vai fazer 4 ligações químicas, ou seja, uma ligação de compartilhamento, tudo bem? Essa parte aqui, quando eu falei de teoria do octeto e essas coisas, foi só para contextualizar. Mas o importante é que a gente saber que o carbono ele faz as nossas 4 ligações. Pode ser? Tudo bem? Sim. E aí, a gente aprendeu a classificar essas ligações que os carbonos estão fazendo em ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, quando só aparece um tracinho, eu tenho uma ligação simples. Quando aparece 2 tracinhos, eu tenho uma ligação dupla. E quando aparece 3 tracinhos, eu tenho uma ligação tripla, tudo bem? Então, aqui a gente só está fazendo classificações, tudo bem? A gente não está indo muito a fundo. Essa parte aqui, que é uma parte mais complicada, são as de fórmula de Bastão, né? Que são outras formas de representar os compostos carbônicos. Depois a gente pode marcar para poder fazer mais dessas estruturas. Mas basicamente, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui.
São só outras formas de representação. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que existem outras formas de você representar essas cadeias, que às vezes alguns vestibulares usam também. Então, para vocês não estranharem, mas que aqui, por exemplo, é a mesma coisa que isso daqui. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3 pontinhas. Eu tenho 3 carbonos. Aqui nessa estrutura eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho 4 pontinhas, certo? Então, eu tenho 4 carbonos. Então, aqui nessa estrutura eu também tenho 4 carbonos. São só diferentes formas de representação. Tudo bem? Vou passar um pouquinho, tá? E aí a gente pode classificar esses carbonos em carbonos primários, secundários, terciários ou quaternários. Então, por exemplo, esse carbono, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono secundário, tudo bem? É só a gente olhar as estruturas aqui, ó. Esse carbono está ligado somente a esse carbono. Então, se ele está ligado a um átomo de carbono, ele é um carbono primário, tudo bem? Aqui, ó, deixa eu ver. Esse carbono aqui, ó, esse aqui do meio, ele está ligado a quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Então, ele é um carbono quaternário, tudo bem? Bem autoexplicativo o nome, exato. É possível existir um carbono quintenário? O que vocês acham? Me Não, respondam. professora, porque o carbono só faz 4 ligações. Exato. Então, não tem como você ter esse carbono quintenário, porque o carbono ele não faz 5 ligações. Tudo bem? Vamos lá. Mas tem um compartilhamento de elétrons e prótons? Ó, os prótons não tem como a gente fazer compartilhamento de prótons porque ele está no núcleo. Então, toda vez que a gente fala de compartilhamento, a gente está falando de compartilhamento de elétrons. Nessas estruturas, a gente... Deixa eu ver, não são essas. Nessas daqui, a gente não está falando... esses tracinhos, eles não representam compartilhamento de elétrons. Aqui, eles só na química orgânica, aqui representa uma estrutura, mas não está fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui para representar as ligações. Aqui, por exemplo, só são diferentes formas de representação. Então, nenhum traço desses representa... Eu acho que alguém falou, mas ali ele estaria fazendo 14 ligações. Não são 14 ligações. São só os traços que representam os carbonos. Então, cada extremidade representa os carbonos. Beleza? Tetravalente, 4 ligações. Isso. Boa. Boa, gente. Deixa eu ver aqui o chat. No caso, o N no meio seria uma amina. Deixa eu ver aonde. Isso, o N no meio é uma amina, a gente vai ver também. Mas aqui o nitrogênio é uma função orgânica, né? Aqui ele está representado como uma função orgânica, e aí de uma função de amina, beleza? Vamos lá. Então, a gente participou. E aí aqui existem algumas formas de classificar essas cadeias carbônicas. E a primeira coisa delas é a cadeia aberta ou a cadeia fechada. Então, eu posso chamar de cadeia aberta ou cadeia fechada. E como é que eu chamo e nomeio ela? Eu ia desenhar aqui, mas como a gente está meio apertado com o tempo, eu vou mostrar... Não, vou desenhar logo. Se eu tenho uma cadeia assim, ó, eu vou fazer a fórmula de bastão que vocês amam. Olha como vocês amam a fórmula de bastão. Vou fazer outra aqui, que é a do carbono. E aqui, nessas cadeias, eu estou desenhando cadeias que têm extremidades. Ou seja, elas têm pontinhas, né? E isso a gente chama de cadeia aberta, né? Porque ela está aberta, não tem nada fechando ela. Aqui tem um extremo e aqui tem outro. Mas quando eu desenho coisas assim, ó, esse triângulo, esse quadrado, que aqui, ó, são 4 carbonos, aqui são 3 carbonos nas pontas, ou sei lá, eu desenho algo assim, ó, eu não vou representar aqui os hidrogênios,
Mas os hidrogênios estão ali, tá, gente? Por favor. Que aqui tem um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Quando eu estou fechando essas cadeias, então está formando essas formas geométricas, eu chamo de cadeia fechada, tudo bem? Quando elas estão abertas, assim, ou seja, tem essas extremidades, eu chamo de cadeia aberta. Um pouco intuitivo, né? Tudo bem nessa parte? Alguém não entendeu? Tudo bem. Beleza. Oi? Não ia falar que tá tudo bem, mas já passou já. Não, suave. Vamos lá. E existem uma classe especial que chamam compostos aromáticos. Eu acho que alguém até citou ali em cima, eu não lembro do nome, desculpa. Mas quando a gente tem compostos aromáticos, quer dizer que tem um anel benzênico. O anel benzênico é esse cara aqui que tem uma cadeia fechada, né? Porque forma essa forma geométrica bonitinha, mas ele tem ligações duplas alternadas. Então, toda vez que tiver, ó, aqui uma ligação dupla, aí aqui tem uma ligação dupla, e aí pula, tem outra ligação dupla, é um benzeno e a gente chama ele de composto aromático. É um caso especial, né? Professora, por que o hidrogênio acompanha o carbono? Aqui a gente está representando estruturas que elas se chamam, não meio assim, bem intuitivo, de hidrocarbonetos. Então, quando a gente está falando de hidrocarbonetos, a gente está falando de compostos que tem carbono e hidrogênio, né? Normalmente a gente vê nessas cadeias grandes o carbono junto com o hidrogênio, porque eles são caras que eles conseguem se estabilizar bem, tudo bem? Então, normalmente eles dão uma ótima estrutura para essas cadeias carbônicas. Eles apareceram assim ou tem outro desenho? O benzeno? Você diz o benzeno? O benzeno a gente pode desenhar ele assim, e existem alguns desenhos que desenham ele assim, ó. Mas é bem parecido, ó. Assim, né, que é essa forma geométrica, e coloca um círculo no meio, que é para representar o benzeno, né? Então ele pode aparecer mostrando essas ligações ou com um círculo no meio. Eu acho que tem até uma fotinha dele aqui, ó. Aqui, ó, com um círculo no meio. Boa? Boa, gente. E aí existem algumas cadeias que a gente pode nomear elas como cadeia normal ou cadeia ramificada. Quando a gente fala de cadeia normal, quer dizer que aqui, ó, eu vou traçar um traço na cadeia, ó. Então, tracei um traço na cadeia, não tem nada para fora dela, né? Aqui, vou traçar outro traço na cadeia, ó. Então, aqui o traço na cadeia. Só que quando eu fiz isso, né, na nossa cadeia principal, ou seja, aquela que tem maior número de carbonos, ficou uma parte para fora, né? Então é como se tivesse colocado um cobertor aqui nessa representação e algo, o pé ficou para fora, né? Quando esse pezinho, quando essa ramificação fica para fora, eu chamo de cadeia ramificada, porque ela tem uma ramificação, beleza? Então a cadeia normal é aquela que não tem nenhuma coisinha para fora, nenhuma extremidade para fora, e a cadeia ramificada é aquela que eu tenho pelo menos uma ramificação. Beleza? Tudo bem? Nessa parte? Tudo bem. O que seria essa ramificação? Essa ramificação é um pedaço da cadeia que fica para fora. Lembra quando você me perguntou o que era radicais? Existem radicais que são justamente esses que ficam para fora da cadeia. Por exemplo, esse aqui a gente chama de radical metil, que é aquele que você comentou lá no começo. Se eu não me engano, não lembro se foi você. Prof, depois libera assim, eu vou liberar tantos slides quando a gente escreveu um material que tem todas essas informações em PDF para vocês, tipo uma apostila para vocês poderem consultar, tudo bem? Todas as anteriores eram ramificadas, né? Depende da cadeia. Aqui, por exemplo, essa cadeia, ó, ela aqui é a principal. Não tem nada para fora. Agora, se eu colocar, por exemplo, um tracinho aqui, ó, aqui eu tô colocando uma ramificação. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho a minha cadeia principal e aí ficou algo para fora, que no caso é uma ramificação, beleza? E a gente vai ter uma lista de exercícios.
beleza? Eu vou colocar também um formulário para vocês preencherem, que é uma lista. Essas cadeias, elas também podem ser saturadas ou insaturadas. E como é que eu sei se elas são saturadas ou insaturadas? As saturações, elas são as ligações duplas ou as ligações triplas que aparecem no meio das cadeias carbônicas. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho... Na verdade, essas ligações, elas têm que aparecer entre carbonos, tá, gente? Aqui, por exemplo, eu tenho uma ligação dupla com oxigênio. Então, já não conta. Mas quando eu tenho uma ligação entre carbonos, aqui, por exemplo, eu não tenho, é uma cadeia saturada. Mas aqui, ó, no meio dos carbonos, eu tenho uma ligação dupla. Aqui eu tenho uma ligação tripla. E aí eu chamo ela de insaturada. Tudo bem? Ai, a Tudo bem. Gabi, eu vou olhar o formulário da Gabi depois, aí 10 acertos de 10 questões, certeza. E aí eu tenho... Aqui eu vou deixar para vocês olharem depois. É mais uma curiosidade, porque foi uma questão que caiu no Enem, né? Mas também tem as cadeias conjugadas. As cadeias conjugadas são aquela que tem duplas ligações alternadas. Então, aqui eu tenho uma, aí pula. Aí eu tenho outra dupla ligação, aí pula. Aí eu tenho outra dupla ligação e pula. E assim por diante. Então, eu tenho um que não tem, aí eu tenho outro que tem. E assim é uma das coisas que caiu no Enem. Parte de saturada ou insaturada? Posso sim. Nas cadeias saturadas, a gente só tem ligações simples. Que são as ligações simples? Aquelas que só tem um tracinho. Tudo bem? Nas outras estruturas, eu tenho ligações, no meio dos carbonos, eu tenho ligações duplas ou ligações triplas. Tudo bem? Então, se eu tenho uma ligação dupla aqui, eu chamo de cadeia insaturada. Se eu tenho uma ligação tripla, eu chamo de ligação insaturada. Se eu só tiver ligações simples, ou seja, só um traço, são ligações saturadas, ou seja, uma cadeia saturada. Se eu tiver ligações duplas e triplas na cadeia principal, seria insaturada? Exato. Toda vez que eu tiver ligações duplas e triplas entre os carbonos, é uma cadeia insaturada. Kaique também vai tirar 10 de 10, né? Porque, certeza. Boa, gente. Professora, tá com muita expectativa pra gente, professora. Não, minhas expectativas são altas, gente. Eu sou São Paulina, eu sou iludida, tipo, desde o começo da minha vida, entendeu? E eu acho que a gente já tá passando do horário. Eu tenho 5 minutos, não é, Val? Se eu não me engano. Isso, mais 5 minutinhos. Aproveita aí que tá ótimo. Então, tem essas cadeias conjugadas. Eu coloquei isso lá de mais por curiosidade mesmo, porque é uma questão que caiu no Enem, eu acho que do ano passado, do ano retrasado. É importante que vocês deem uma olhadinha, assim. Não se preocupem muito por isso, que normalmente não é muito cobrado, mas dá uma olhadinha nisso, beleza? E aí eu posso, essas cadeias, elas também podem ser homogêneas ou heterogêneas. Não, eu caí que eu vou apostar as fichas em você, assim, aí você se dedica a resolver a lista de exercícios. Né? Eu vou acreditar, vou até anotar aqui seu nome. Brincadeira. Porque aí eu vou colocar fé. Vamos lá. No meio das cadeias, às vezes pode acontecer de aparecer um intruso assim. Então aqui, ó, tem o oxigênio no meio dos carbonos. Os carbonos, eles gostam de fazer amigos, né? Entre outros carbonos. Mas quando aparece átomos diferentes de carbono, eu também tenho um nome para isso, que são cadeias heterogêneas. Quando não tem outro átomo entre os átomos de carbono, eu chamo de cadeias homogêneas. Esse oxigênio, por exemplo, ele está aqui, mas ele não está entre os átomos de carbono, ele está aqui para fora, ele está como uma ramificação. Então, é uma cadeia homogênea, tudo bem? Sabe quando você bate, você vai fazer uma receita, aí tem que bater um bolo e falar, bata até a massa ficar homogênea? Então, quer dizer que até você não tiver nada que não esteja fora de fase, né? Então, aqui é a mesma coisa na cadeia.
Se não tem nada fora de fase, só tem carbonos, né, em seguida, quer dizer que é uma cadeia homogênea. Aqui, no caso, aparece um intruso, ou seja, um oxigênio no meio da cadeia, algo mais heterogêneo. Então, é uma cadeia heterogênea. O que seria homogêneas. Quando fala de homogênea, está falando, no caso das cadeias, né? Estão falando de nada que apareça aqui no meio da cadeia que atrapalhe as ligações carbono-carbono. Tudo bem? Aposto. A Gabi também bota fé no Kaique, então apostou 1 milhão. Se eu tiver carbono na cadeia principal, seria homogênea. Se eu tiver somente os carbonos na cadeia principal. Exato, exato. E se aparecer, sei lá, um oxigênio aqui no meio, aí a gente tem uma cadeia heterogênea. Tudo bem? E aqui eu coloquei um fluxograma, porque aqui a gente colocou um monte de ideia que provavelmente na cabeça de vocês devem estar todos confusos, mas aqui eu coloquei um fluxograma que mescla todos os conjuntos de classificações que a gente pode ter. Então, aqui, por exemplo, eu posso classificar as cadeias carbônicas em relação ao fechamento da cadeia. Então, lembra que se forma aquela forma geométrica, ela é fechada, mas se ela está ela tem as extremidades, ela é uma cadeia aberta, né? E dentro da fechada, se ela tiver aquelas ligações alternadas, ela é aromática, certo? Se vocês verem que a cadeia, você não consegue classificar ela nem aberta, nem fechada, ela pode ser mista também. Isso daqui normalmente não cai, então não coloquei. Mas normalmente, quando você tem uma cadeia que mescla os dois, eu tenho uma cadeia mista. Podemos classificar quantas disposições do átomo. Então, se eu coloco lá aquele cobertorzinho na cadeia principal e fica coisas para fora, ela é ramificada. Se eu consigo colocar todos os carbonos naquela linha, é uma cadeia normal. Tipo de ligação. Se aparece só ligações simples, ou seja, só um traço, é uma cadeia saturada. Se aparece mais de uma ligação dupla, uma ligação tripla, é uma ligação insaturada. Tudo bem? Se aparece um átomo no meio da cadeia, né? Então, lembra alguma coisa mais desigual, ou seja, entre os átomos de carbono? É uma cadeia heterogênea. Mas se não aparece, é uma cadeia homogênea. Tudo bem? Deixa eu ver. Ai, muitas perguntas. Muitas perguntas. Seria somente oxigênio na cadeia principal? Não, pode ser outros. Pode ser nitrogênio, pode ser enxofre. Os mais comuns são oxigênio, nitrogênio, enxofre. Normalmente para cadeias heterogêneas, normalmente esses. Então, se aparece no meio entre as ligações de carbono, é uma cadeia heterogênea. Homogênea teria só o carbono e hidrogênio na cadeia principal. Isso, Ingrid, perfeito. E na questão heterogênea, podia... Tá, isso eu já respondi. Heterogênea, exato, Ingrid. Muito bom. Gente, já deu o meu tempo? Eu tinha algumas coisas, mas aí eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Essas últimas 2 questões eu resolvo com vocês na próxima aula, tá bom? Ou a Márcia resolve com vocês. Deixa eu parar a apresentação. Eu vou estar disponível provavelmente na semana em algum horário de monitoria. E aí a gente consegue fazer mais exercícios sobre isso, consegue voltar no que vocês quiserem. Eu também vou colocar um material PDF, que aí vai ter tudo isso condensado para vocês, tudo bem? Lembrando que meu número está lá disponível para vocês me mandarem mensagem, caso vocês tenham dúvidas. A gente vai colocar a lista de exercícios, vai colocar... desculpa se alguma coisa ficou meio confusa. Essa parte da matéria, ela é nomenclatura. Então, são coisas assim que a gente precisa, não sei, ficar treinando para poder aprender, entende? Então, mas conforme a gente vai desenvolvendo, a gente consegue melhorar essa parte, tudo bem?